Melanie, aproveitando aí os seus conhecimentos, eu ouvi nesse final de semana um médico, né, cardiologista, dando dicas. Ele foi entrevistado por uma educadora física, dando dicas para aquelas pessoas que têm receio, né, de começar a praticar atividades e tal. E ele disse uma coisa muito importante, eu gostaria que você comentasse isso. Ele falou, você na faixa dos 40 mais, 50, 60 e tal, que nunca fez atividade física, não tenha receio de fazer, porque você tem que fazer de acordo com o seu limite. Ou seja, se o seu limite for caminhar 10 minutos por dia, está ótimo. Se o seu limite for 15, está ótimo também. O que você tem a dizer sobre isso? Sim, o primeiro passo é sempre mais difícil, né, Roberto? Quebrar essa inércia. É sair do sofá, é sair desse estado de inércia e procrastinação da vida. Por isso que eu sempre falo: coloca o pé, tenha fé, coloca o pé que Deus coloca o chão. Porque esse primeiro momento de levantar e de acreditar que eu sou capaz, e sozinho muitas vezes, porque às vezes as pessoas acham que eu preciso de um personal trainer de imediato, que eu preciso de alguém para me ajudar. E realmente, às vezes, um amigo, uma amiga que saia para caminhar junto, fortalece. Mas eu falo que até o cachorro, nessas horas, é o melhor amigo do homem ou da mulher, porque o cachorro, a hora que você pega a coleira, ele fica muito feliz. Ele é um motivo para você passear com ele todos os dias. Então, não tem um amigo, tem um cachorro. Mas realmente, a caminhada é um exercício funcional. E é o seu primeiro passo. Então, não tenha medo de colocar o seu corpo em movimento numa caminhada, porque nós somos seres humanos adaptados para esse exercício funcional, que é caminhar. É o meio de locomoção mais simples de todo o universo, caminhada. Então, você pode caminhar. Não estou pedindo para que você comece o exercício físico com uma corrida, em nenhuma academia, já se matriculando. Não, é caminhar, um exercício simples e que já coloca o seu corpo numa sensação cardíaca, de levemente ofegante, e ali você vai trabalhando essa sua progressão natural. E o corpo vai sinalizando. Se você não estiver muito bem, vai doer alguma articulação, vai pesar um pouco mais as pernas, daí você vai diminuir ou então vai parar. Fez 10 minutinhos, já para, dá uma alongadinha, descansa, senta, respira. Então, o corpo vai sinalizando. É muito importante a gente estar nesse processo desse conhecer o corpo, sentir batimento cardíaco, transpiração, se está sentindo alguma dor de cabeça, mas permita esse processo, porque a primeira vez que você faz uma caminhada, na primeira semana, no primeiro dia, Roberto, vai doer tudo. Vai doer do cabelo ao dedão do pé, vai doer, porque você saiu do estado parado. E o corpo vai tentar te sabotar, porque ele vai entender que aquilo ali não está normal. E ele ainda vai te desanimar, porque ele tenta fazer de tudo para que você permaneça naquele lugar que para ele é seguro. E você está tentando colocar um novo programa, um novo hábito, ele vai te sabotar, porque essa é a função do cérebro, te manter vivo. Independente se aquilo é nocivo ou não, ele não pensa. O cérebro só executa um programa, por isso que é importante você continuar, continue, mantenha essa consistência até criar um hábito. Então, a caminhada ainda é o melhor exercício para você iniciar, quebrar esse estado sedentário e para que depois você comece a pedalar, fazer um treino muscular um pouquinho mais intenso. Então, comece uma caminhada, comece com exercícios com peso corporal. É o início de tudo, é a quebra da sua preguiça, da sua sedentariedade, da sua procrastinação, é o caminhar e é um exercício, agachamento com o peso corporal, uma flexão na parede ou no chão, é o início para a gente sair desse estado e começar uma vida mais saudável. Queria tocar num outro ponto agora, Leilani. Meu filho voltou depois de 3 anos lá na Austrália e tal, né? Voltou sexta-feira. Aliás, voltou uma outra pessoa, né? Tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista, assim, de conhecimento, né, e tal. Tá fininho, magrinho, todo fitness e tal, né, com conceito. E já colocou a minha mulher no banco dos réus. Eles tinham combinado, né? Falou, olha, agora você tem que comer isso, tem que fazer aquilo, tem que levantar mais cedo, não sei o que. Ela tá adorando. Mas vou falar para você sobre o seguinte aspecto, né? Exercícios de alto impacto e de baixo impacto, né? Você trouxe aí uma experiência com a bike. A bike é uma experiência de baixo impacto, né, Leilani? Agora, dentro disso, eu fui levar minha caminhonete, que já tem algum tempo, para fazer uma revisão esses dias. Meu Deus, fiquei assustado com o preço da revisão,
porque fazia muitos anos, né? E o corpo da gente é assim, porque o carro você tem que trocar uma coisa que leva a outra, que leva a mais uma outra. Com o corpo da gente funciona mais ou menos assim, né, Leilani? A partir do momento que você começa a aumentar a sua carga, pode doer o joelho, pode doer o tornozelo, pode doer a coxa, etc. Como é que a gente resolve isso? Só com o acompanhamento de um educador físico, né, Leilani? Que vai fazendo os ajustes necessários, né? Sim, sim. Quem tem condição de ter um personal trainer especializado para essa geriatria que nós vamos enfrentar também é excelente. Porque também, às vezes, a cabeça não envelhece, né? Eu sou uma que eu quero fazer tudo. Eu quero fazer o que eu fazia aos 20 anos, mas a gente tem que ter essa percepção de que a gente precisa tirar um pouco o pé do freio, do freio não, do acelerador e dar uma segurada e repensar. Esse movimento está fazendo bem? Isso aqui não tá demais, não está excessivo para minhas condições físicas, minha idade, então tem que pensar. Agora, na questão de carga, Roberto, nós temos aí idosos fazendo musculação e muito bem, isso é saudável, mas tudo tem uma periodização também, ele não começou hoje. O que que a gente tem que respeitar é esse início. Nós temos que ter uma adaptação muscular, neural. Então não é simplesmente eu vou começar e já vou colocando carga igual do cara do lado, ou da mulher do lado que está agachando até o chão com 200 quilos. Eu não posso me comparar. Eu não devo me comparar, eu preciso estar nesse ambiente, mas com a minha individualidade biológica sendo preservada e com essa percepção de esforço, ouvindo o nosso corpo. O joelho está doendo? Por que será que está doendo? Será que está faltando um bom alongamento de cadeia posterior? Ou será que eu estou com alguma lesão no meu joelho? Vou marcar o ortopedista para ver se eu não tenho uma condromalácia patelar, se eu tenho algum problema de ligamento, porque é bom esse diagnóstico, porque às vezes eu recebo o diagnóstico na academia, e eu estou com dor lombar. Tá, mas você já avaliou se a sua dor lombar é uma fraqueza do músculo pélvico? Não, nunca ouvi falar. Você já avaliou se essa dor lombar não é uma falta de mobilidade de torácica? Porque a dor lombar, ela é multifatorial. Então, às vezes a pessoa só fala, não, eu tenho dor lombar, eu estou trabalhando mobilidade, mas você está trabalhando mobilidade numa articulação extremamente móvel, que é a região lombar. Não é esse o genérico que a gente tem que trabalhar. Então é muito importante a gente ter uma equipe multidisciplinar, sim, a gente ter uma avaliação médica, de repente só o raio-x pode detectar ou não. Então aí vai do médico a gente trabalhar essa ponte também de informação e para que o aluno possa se sentir seguro. Porque o envelhecer, Roberto, nós temos toda a degeneração que será natural, mas isso não impede você de treinar forte, mas eu tenho que estar muito bem alimentado. Como está a minha alimentação? Como está o meu sono? Ele é reparador? Porque não adianta eu treinar e não dormir. O meu sono não é reparador. Os meus tijolos, eles são acimentados e construindo esses tijolos, a parede, essas células, toda essa força muscular, toda essa síntese proteica acontece na minha hora de sono. Agora, não durmo bem, sou uma pessoa extremamente ansiosa, não tenho uma gestão adequada das minhas emoções. Adianta eu ficar colocando essa carga toda e estar nessa adrenalina toda, buscando só no movimento? Eu tenho que ter uma vida mais equilibrada. E o que nós vemos na ciência hoje, o que está mais comprovado pela ciência, é a questão do estresse, que vem matando pessoas de 30 anos infartando. Então, nós precisamos olhar para isso. É o modo de vida, é o estilo de vida. Agora, o exercício físico, ele tem que ser, sim, orientado, adequado para a sua condição física, a sua idade, a sua necessidade, qual o seu objetivo, o estilo de vida daquela pessoa. Se ela passa muitas horas sentada, eu vou colocar ela na sala de musculação sentada? Não, vamos levantar essa pessoa. Quanto mais exercícios multiarticulares, melhor para ela. Ela já trabalha 12 horas sentada, daí você bota ela na cadeira extensora sentada, na flexora sentada, sentada de novo. Então tem certas coisas que é muito individual e aí cabe um bom profissional avaliar qual é o estilo de vida dessa pessoa, qual é o objetivo dela e em que fase, em que ciclo da vida ela se encontra.
E questão hormonal também interfere muito. Nós, mulheres, após os 40 anos, precisamos olhar para os nossos hormônios. Por isso que eu sou muito adepta à medicina integrativa. Porque se você vai com colesterol alto ao médico, ele olha, nossa, ele olha o índice geral da população, ah, seu colesterol está alto, vamos abaixar o colesterol. Só que ele não está vendo que esse colesterol está alto, porque na verdade eu estou com um desequilíbrio hormonal. E se eu não estou usando esse colesterol, ele está subindo, mas porque meus hormônios estão baixos. Então eu preciso de uma medicina muito mais completa hoje, porque essa é a exigência. Porque hoje nós queremos estar bem. Hoje, com 60 anos, uma mulher está maravilhosa, quando ela é bem cuidada, na sua totalidade. Então, Roberto, a intensidade ela é muito equivocada, porque depende do estilo de vida, depende daquela pessoa, o quanto ela investe na sua vida, na sua saúde, no seu sono, na sua alimentação. Então não dá para colocar todo mundo na mesma panela e fazer uma massa de bolo, entendeu? Então nós temos que realmente ter profissionais com esse olhar mais minucioso e realmente mais integrativo. E é por isso que eu falo que eu não sou uma personal trainer apenas, eu sou uma personal trainer, treinadora física e comportamental, e eu olho o indivíduo como um todo na sua integralidade, nessa medicina que a gente fala de integral, né? De olhar o corpo e a mente integrado ao movimento. Porque é esse tipo de profissional que nós precisamos, que vai fundo, que vai descobrir realmente a raiz do problema. Já que você está falando de comportamento, antes da gente encerrar, esse médico disse o seguinte, né? Falando nessa entrevista, dizendo que você tem que fazer dentro dos seus limites, mas não existe só academia para você ir. Então ele fez essa observação. Você pode fazer num parque, você pode fazer no seu quarteirão. Tem muita gente que se intimida quando tem que frequentar uma academia, principalmente quando a pessoa é mais velha. Então eu queria fazer uma última proposta para a sua reflexão no programa de hoje. Eu acho o seguinte, esses dias a minha esposa perguntou para mim, o que você gosta de fazer? Eu fiquei pensando, eu não sabia o que responder. Eu fiquei triste comigo mesmo. Você tem que ter alguma coisa que você gosta de fazer. Por quê? Você pega o carro, você vai trabalhar. Ou vai buscar o filho na escola. Ou você vai, né, para o supermercado. Ou você vai... Agora, você pegar o carro para ir para a academia ou para ir para o lugar que você faz a sua atividade física, deveria ser, na minha opinião, e aí eu quero a sua ajuda, algo só para você. Ou seja, aquele horário ele tem que ser seu. E você deve ter prazer em pegar o seu carro, ou sei lá, pegar sua bicicleta e naquele horário se concentrar para fazer a sua atividade física. Eu acho isso, viu, Leilani? Que quem tem o privilégio de frequentar uma academia deve ver aquele horário como um horário de prazer e não como algo maçante, estressivo e tal. O que você tem a dizer sobre isso? Sim, aquilo não deve ser apenas uma obrigação. Porque tudo que é muito obrigado é forçado e a gente não tem esse tesão para fazer as coisas. Então, realmente, a gente precisa ter um hobby. E essa pergunta que você não soube responder é a pergunta de milhões. O que eu gosto de fazer? Porque diante de tantas responsabilidades, a gente se perde no meio de tudo isso. As mulheres, principalmente diante de um casamento, maternidade, casa, filho, escola, horário, a mãe turista, leva aqui, vai buscar ali. Ela deixa de cuidar dela e olhar para ela, não tem nem tempo de olhar para o espelho, às vezes. Ela fala: o que que eu gosto de comer? Não sei, eu cozinho porque meu filho gosta disso, meu marido gosta daquilo. O que que eu gosto? Ela vai perdendo esse olhar para dentro. E todos nós perdemos se a gente não se reconectar. Então, eu preciso desses momentos que eu possa respirar, sentir o corpo e não ficar num estado eh, anestesiado, num estado automático. Porque muitas vezes, se você se der conta, a gente já está no estado até hipnótico. A gente vai até do trabalho, nem percebeu que chegou, mas cheguei. Mas você nem percebeu o que está acontecendo ao seu redor. Então, nós precisamos estar mais atento ao que está acontecendo, sentindo, respirando, estando no seu estado de presença, porque a gente está preocupado ou olhando para o passado, ou olhando para o futuro, mas nesse estado de presença a gente pouco permanece. Então, eu falo que a gente precisa sentir esse ambiente como está e mudar, porque a gente tem a outra péssima dificuldade que nós temos é de mudança. Porque às vezes não está bom aquele ambiente, mas eu persisto e fico ali. E aquilo está drenando a minha energia, aquilo não está contribuindo para o meu crescimento, nem físico, nem emocional, muito menos espiritual. Então, mas a dificuldade que eu tenho de
dizer não àquele lugar, ou então de tomar uma decisão contrária. E se alguém falar? E a preocupação em desagradar? Então, assim, sabe o que a gente precisa aprender, Roberto? A ter coragem de desagradar. E a primeira coragem que a gente tem que ter é a coragem de nos desagradar. Porque às vezes a gente tem essas travas. E a gente vai levando mais do mesmo, e vai ficando uma pessoa infeliz. Porque a gente está muito mais preocupado em agradar todo mundo, ou então de pertencer a algum lugar, mas aquilo eu nem coloquei na balança se aquilo está fazendo realmente sentido na minha vida. Então a gente precisa repensar, porque esse fato da gente não entender o que eu gosto, talvez você está inserido num lugar que não está nem te trazendo mais prazer. E eu preciso repensar e fazer o velho de um jeito novo. Porque eu posso dizer sobre essas aulas de bike. Eu sou ciclista há mais de 20 anos, ciclista indoor. Eu sempre tive muito prazer em dar aula de bike, mas aquele método, para mim, já estava ultrapassado. Aquela bike, aquele jeito, daquele jeito, eu já estava perdendo a minha vontade. Eu gosto de novidade. Eu sou movida à novidade, a experiências novas. Eu preciso me desafiar como profissional, como pessoa. Eu estou o tempo todo buscando informação. Você me conhece e a gente está há mais de 3 anos aqui. Você sabe que você tenta me pegar na cilada e não consegue, porque eu sou essa mulher que busca informação. E eu busco estar diante de novos desafios. Eu gosto, meu cérebro precisa de desafio. E essa bike, Roberto, ela me fez pedalar numa postura vertical, o que antes era uma postura mais fechada, cifótica, de ciclista indoor. Daí você fala, nossa, mas eu vou mudar meu cérebro. Nossa, eu vou ter que mudar. Mas eu sou ciclista indoor, eu não vou para essa bike. Eu me recuso. Isso é contra os meus princípios. Não. Então, aí que tá essas quebras de paradigmas e o quanto isso é importante. O que o novo vem trazendo? Vamos olhar como fazer esse velho de um jeito novo. E é isso que eu estou me permitindo. Aquela postura já não é mais fechada, agora é uma postura aberta. Agora eu não vou só girar, agora eu vou voar. E é isso que a gente precisa olhar, porque nós estamos num caminho de evolução. Só que se eu não tiver tirar essas lentes, limpar essas lentes de olhar de um outro ponto de vista, eu vou permanecer na mesma direção, cometendo os mesmos erros e os ciclos que se repetem na nossa vida. Então, eu posso dizer como profissional que aquilo que não estava mais fazendo sentido, que aquilo não estava muito prazeroso, hoje encontrei uma forma nova de fazer o velho diferente e como você acabou de dizer, é uma boate, é uma festa, mas é isso que está me desafiando, é isso que eu estou me desconstruindo para criar um novo caminho. E o novo caminho agora é para cima, é voando. Tá certo. Bom, uma das coisas que eu gosto, então, já achei, é bater um papo com você toda segunda-feira. Pronto, já achei um negócio bacana aí que eu sempre aprendo É, porque no aqui eu dou programa. puxão de orelha, aqui eu dou conselho, aqui dá até para chorar, dá até para falar da vida. Tá bom. Leilani de Paula, treinadora física e comportamental. Minha querida, muitíssimo obrigado mais uma vez por sua riquíssima contribuição. Tenha uma ótima semana, saúde, paz e até a próxima. A todos nós, e coloque o corpo em movimento. Vamos lá, Vamos. comece caminhando. Obrigada, Roberto.